para nós iniciarmos, ler um texto lá em Jó, no livro de Jó, no capítulo de número 2. Jó, capítulo 2. Jó capítulo 2, nós vamos ler versículo 10 até o versículo 13. Jó capítulo 2, versículos 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos nessa manhã. Obrigado a Deus por mais uma noite de descanso, pelas forças renovadas, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus pelo imenso privilégio de podermos estar aqui reunidos novamente, podendo juntos te adorar e juntos, ó Deus, podemos aprender do Senhor nesta manhã. E para isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos orientar, nos capacitar, iluminar o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir, ó Deus, em nossos corações. Que as nossas mentes, que os nossos pensamentos estejam focados, voltados para Ti nesta hora. E que o Senhor fale aos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero abordar um pouco com os irmãos, então, seguindo uma sequência lá, o papel da igreja diante da questão de pessoas com deficiência e suas famílias. E eu vou fazer isso hoje de manhã, pensando mais em 2 aspectos que eu já vou mencionar, mas sempre focando a questão da família, e quando eu digo família, estou pensando também já na pessoa com a deficiência, ou seja, envolvendo todos ali. Qual o papel da igreja diante dessa situação? Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Nessa conferência temos ouvido bastante sobre a relevância da igreja. E aqui eu penso que é justamente nesses aspectos, ou através de questões como essas, que a gente vai percebendo a relevância, a influência da igreja, que deve atingir não somente a igreja local, mas influenciar as pessoas ao redor, o mundo que está ao redor de cada igreja e na sua cidade e assim por diante. Papel da igreja. A primeira razão que impele a uma ação de integração em relação às pessoas com deficiência é de ordem teológica. Por quê? Porque diante de Deus, todos nós somos pessoas com deficiência. A nossa deficiência pode ser sintetizada numa só: a falta de amor. A gente já tem ouvido aqui nesses dias sobre isso,
E interessante que o pastor Russell Shedd, nós não combinamos nada, né? Mas ele destacou especialmente essa questão do amor, como essa marca, como essa influência realmente que deve estar presente na igreja. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Porque aonde a igreja, onde o amor está presente, nós vamos ser reconhecidos como discípulos, e isso vai afetar não somente a nossa visão para com as pessoas com deficiência, mas para com qualquer outra pessoa que adentre, que venha na nossa igreja. A igreja, ela é, por definição, um lugar e um processo de comunhão aberto a todas as pessoas remidas por Cristo. Ela convida todas e não faz discriminação de cor, de raça, língua, etc. É uma comunidade de pessoas com dons diferentes, que se complementam entre si. A igreja precisa reconhecer as premissas básicas de igualdade e dignidade na mensagem cristã e promovê-las como prioridade em todos os seus trabalhos. Incluir então as pessoas com deficiência e envolver-se com elas não é mera opção para as igrejas de Cristo. O que a gente está abordando é isso, não é uma opção, mas é característica do ser da igreja. A igreja é isso, né? A igreja, ela justamente acolhe os remidos, independentemente de sua cor, raça, língua, de deficiência ou qualquer outra situação. Isso faz parte da característica da igreja. E pastor, eu não vou me aprofundar nessa questão, que o pastor Shedd, ele trabalhou isso, né? Ele falou sobre a metáfora bíblica e conhecida, né? Que a igreja é um corpo, que é uma unidade, diversidade coexistindo juntamente. Ele abordou e aprofundou então esse tema. Então eu vou já avançar um pouco nessa questão. Então qual é o papel da igreja? E aí eu coloquei de dois pontos, vamos dizer assim, né? Vamos pensar em dois aspectos hoje de manhã com os irmãos. Primeiro, o suporte espiritual. Se estamos diante de uma situação, e aqui eu estou abordando a questão de pessoas e famílias, né, que têm filhos com deficiência. Mas, irmãos, o que eu vou passar aqui hoje para os irmãos, eu creio que a gente pode aplicar em várias situações. Eu creio que esse suporte espiritual, para mim, tem servido não somente para com pessoas com deficiência, mas no geral, né? Então, o que eu pretendo fazer rapidamente com os irmãos hoje de manhã? Então, a ideia é a seguinte, então, né? Platão tem uma frase muito interessante, talvez você já ouviu essa frase dele, mas ele diz o seguinte: assim como você não deveria tentar curar os olhos sem curar a cabeça, ou a cabeça sem o corpo, da mesma forma você não deveria tentar curar o corpo sem curar a alma. Porque uma parte nunca pode estar bem a menos que o todo esteja bem. Por isso, se você quiser que a cabeça e o corpo estejam bem, você deve começar curando a alma. Ou seja, a ideia do Platão lá, então se você vai pensar na questão do corpo, você precisa primeiro pensar na questão da alma. Qual que é a minha ideia? Eu quero aproveitar aqui o pensamento do Platão para dizer o seguinte: se a gente vai trabalhar com as famílias, né, nós somos igreja. E igreja, irmãos, nós temos que trabalhar com o lado espiritual mesmo. Então nós temos que começar abordando e pensando nessa questão espiritual, nesse suporte, que eu estou chamando de suporte espiritual. E aí eu quero então fazer aqui, usando, né, e pensando na história de Jó, pensar então como que de uma maneira prática, vamos dizer assim, a gente pode ajudar, se você quiser chamar isso de ajuda ou de aconselhamento, famílias, pessoas que têm filhos com deficiência ou qualquer outra dificuldade, às vezes até uma doença ou um outro problema sério. Temos ouvido aqui de várias situações diferentes, né? A situação que eu quero apresentar é muito conhecida, então eu creio que no ambiente que eu estou não preciso recontar a história, mas é Jó e os seus amigos conselheiros. Jó, ele estava vivendo uma tragédia, um caos. Ele teve toda a sua vida familiar alterada. O seu prestígio acabou, a sua casa, que era cheia de pessoas, agora estava vazia. Seus filhos morreram, seus bens se foram, sua saúde estava totalmente debilitada. Alguém já disse que ele era uma úlcera ambulante.
Talvez Jó estivesse pensando assim: qual o sentido da vida quando ela não faz nenhum sentido mais? Irmãos, a história de Jó, ela nos faz pensar em alguém realmente que está num sofrimento intenso, e a dor é tão grande, né? A dor não só da perca dos bens, dos servos, do que ele tinha, mas principalmente dos seus filhos, né? E agora da sua saúde. E a gente sabe, ele está sofrendo muito, né? A ponto da esposa pedir para que amaldiçoa esse Deus, né? Amaldiçoa. Como é que você vai continuar servindo esse Deus? Olha o que ele fez com você. E a gente sabe qual a atitude de Jó. Mas Jó está vivendo essa tragédia, esse caos, e muitas coisas estão passando pela cabeça de Jó. E é nesse instante, lembrando então da história, que chega até Jó 3 amigos. Depois chega um quarto que é mais novo. Mas eles chegam, e aí eu vou chamar assim, e o que nós estamos tentando passar aqui, eu quero fazer da seguinte maneira, né? É que esses amigos chegam e de alguma maneira eles vêm para ajudar. Eles vêm para trazer conselhos. Então pensa em você, em alguém da sua igreja, seja com deficiência, ou família, ou com alguma outra situação. Você é o conselheiro que vai lá. Você é aquele que vai prestar ajuda. São esses amigos de Jó. Irmãos, eles fizeram uma coisa que dificilmente alguém faz. Eles vieram de muito longe. Cada um saiu da sua região. Diz ali o texto que um era de tal lugar, outro era de tal lugar. Eles saíram e vieram até. Quando eles ficaram sabendo, quando a notícia chegou, eles foram lá. Que já é algo muito bom, né, irmãos? Às vezes a gente fica sabendo da situação e ninguém vai. Às vezes a pessoa está passando uma dor terrível, enfrentando lutas e mais lutas, e ninguém vai. Mas eles foram. Eles foram. E eles chegaram lá. Como é que eles ajudaram? Eles vieram, eu diria, de uma certa maneira, talvez muito bem intencionados. E eles chegam, e a primeira coisa que eles fazem, eu estou chamando aqui de silenciar, que é a arte da compaixão, irmãos. Eles chegam diante da situação e eles fazem uma coisa realmente impressionante. Toda vez que eu leio isso eu fico pensando, né? Diz assim: e ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eles chegaram, viram a situação, e a situação era tão caótica, era tão desesperadora, tão triste, tão lamentável, que eles ficaram simplesmente sentados, e ali 7 dias, 7 noites, simplesmente vendo a situação e não falaram nada, irmãos. Já pensou? Veja o tempo, você já pensou no tempo? 7 dias. Pastor, 7 dias, eu vou fazer isso, eu tenho 7, uma semana, pastor. Né? Acha que eu vou ter tempo para isso? Na minha agenda? Pois eles tiveram. Eles se preocuparam, eles vieram, e o mais interessante, eles chegaram, e eles não falaram nada. Absolutamente nada, irmão. 7 dias calados. Talvez pensando, né? Talvez vendo, talvez se condoendo também junto. Muitas vezes, irmãos, são situações como essas que fazem um ser humano parar, refletir, silenciar. E é no silêncio, um momento de introspecção, que muitas vezes a gente vai encontrar forças, alento para prosseguir, muitas vezes Deus. Um dos problemas seríssimos do nosso tempo é que as pessoas não silenciam-se mais. Por isso que é tão bom vir numa associação, né? Porque aqui a gente tira um tempo, irmãos, para ficar aí assentado. E eu estou saindo muito edificado aqui dessa associação. A gente vem, a gente ouve, para, né? E a gente, para ouvir, simplesmente para ficar atento, né? Silenciados, né? E foi isso que eles fizeram. Chegaram e silenciaram. Interessante que o próprio Senhor Jesus também, ele agia assim.
Lembra da morte que eu já mencionei de Lázaro? Quando ele chega lá, ele diz que aquela enfermidade era para a glória de Deus. E quando ele chega lá 4 dias depois, e as pessoas estão tristes, né? Estão sofrendo com a morte do amigo, né, de Jesus. E o que Jesus faz? Em primeiro lugar, irmãos, ele se identifica com a família, ele se silencia. Ele chora. Depois ele vai fazer. Mas ele tem essa compaixão. Isso se chama compaixão. O que eles fazem inicialmente chama-se compaixão. Mas prosseguindo, eles também, juntamente com o silenciar, eles tomam uma outra atitude. Eles vão ouvir Jó. Depois de 7 dias, então, aí sim, Jó começa a falar. E a gente percebe lá no capítulo 3 que é Jó quem fala primeiro. E Jó vai começar assim a falar, e falar de como do que ele está vivendo, né? E expressando isso, eram amigos. E Jó está pensando assim, puxa, chegaram os meus amigos, finalmente, né? E Jó então começa a falar, e eles ouvem. Isso é a arte da paciência, que Tiago nos orienta. Ele diz assim, todo homem seja pronto, em primeiro lugar, para ouvir, irmãos. Para ouvir. É escutar aquilo que a pessoa tem para falar. Diante de quadros difíceis, de doença, de deficiência, ou pessoas que têm filhos, né, às vezes com situações complicadas, ou às vezes um problema seríssimo na família. A melhor coisa que a gente faz é ouvir inicialmente, irmãos. Ouvir, paciência. Seja pronto para ouvir. Interessante que só o fato de você ouvir, você já está começando a ajudar a pessoa. Eu tenho feito curso de aconselhamento com a BCB, né? E tenho aprendido e tenho usado isso no meu ministério. Mas, irmãos, é interessante que muitas vezes a gente vai fazer o aconselhamento, e eu percebo assim que muitas vezes a gente está lá e simplesmente ouve a pessoa. Claro que depois você vai fazer lá, existe tarefas, existe várias coisas. Mas eu já vi várias pessoas, depois da gente fazer o aconselhamento, às vezes nos primeiros dias, você só ouve a pessoa, e daí termina lá, quando você ora, a pessoa sabe, pastor, mas você não sabe que bênção que foi. Eu falo, mas eu só ouvi. Eu nem comecei, calma irmão, nem comecei o aconselhamento, né? Mas eu só ouvi. Ele falou, pastor, foi uma bênção, né? Como nos ajudou como casal, pastor. Olha, uma bênção. Só ouvir, irmãos. Só ouvir. E aí, Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte: são muitas as pessoas à procura de um ouvido que os ouça. São muitos, irmãos. Infelizmente, elas não encontram muitas vezes entre os cristãos. Porque eles falam quando deveriam ouvir. E aí ele diz mais, quem não mais ouve a seu irmão ou irmã, em breve também não mais ouvirá a Deus. Quem não consegue ouvir demorado e pacientemente, estará apenas conversando à toa, e nunca estará realmente falando com os outros, embora não esteja consciente disso. Irmãos, nós vamos aprender a ouvir. Eu preciso, né? Nós como pastores, como líderes, talvez você vai ajudar pessoas assim. Então, ouça, tenha paciência. E talvez aí é o primeiro passo para você justamente ganhar confiança, né? E a pessoa ver que realmente ela pode contar com a sua ajuda. Em situações críticas, irmãos, muitas vezes é mais honesto você fazer o seguinte, dizer, talvez eu apenas possa imaginar a sua dor, mas vejo que você está sofrendo. Posso simplesmente ficar ao seu lado em silêncio, se você prefere, e se você quiser falar, eu escuto. Irmãos, tem horas que a melhor coisa que a gente faz é isso. É simplesmente ouvir, silenciar. Isso é compaixão, isso é paciência. Mas chega um ponto, e aí eu acho que é a parte mais complicada. Ao mesmo tempo que pode ser muito útil, mas eu penso que é aí que nós falhamos muito. Que é falar. Os amigos, eles tiveram uma atitude inicialmente muito elogiável. Se despenderam, vieram, silenciaram, se condoeram e ouviram o que Jó tinha para falar, mas agora eles vão falar.
E falar é a arte da sabedoria. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Irmãos, como a gente precisa aprender a usar bem esse instrumento. Não é à toa que Tiago, dedica aquele capítulo 3 falando a respeito da nossa língua, daquilo que falamos. Porque a morte e a vida estão nas nossas palavras. Aquilo que falamos pode servir de grande alento, de conforto, de ânimo, de orientação, como também, irmãos, por outro lado, pode ser desastroso, cruel, arrasador, e nós sabemos disso. É neste momento que acontecem muitos erros e tropeços que acabam prejudicando. E ao invés de ajudar, muitas pessoas acabam prejudicando com os seus chamados conselhos. Os amigos vieram, silenciaram, se ouviram, e agora eles vão falar. E aí é nesse momento que 3 coisas são fundamentais para apoiar pessoas que estão vivendo situações críticas, como Jó estava vivendo. Primeiro é a presença. Eles estavam ali. Se você quer ajudar a pessoa, você precisa ser presente. Precisa realmente se prontificar para isso. Aí, em segundo lugar, vem a palavra. Você vai, no aconselhamento, na ajuda, você vai precisar falar. E aí a gente precisa de muita sabedoria, Muita sabedoria para falar, porque aquilo que nós vamos falar, irmãos, pode ajudar em muito, mas também pode destruir. E por isso é necessário prudência, É o PPP aí, É a presença, a palavra e prudência naquilo que nós vamos falar. Os amigos, eles acham que Jó está exagerando em sua fala. Antes de eu prosseguir, eles chegam então, eu diria que até eles foram bem. Eles estavam caminhando bem. Mas de repente, quando eles abrem a boca, irmãos, aí vem o problema. Porque aí eles vêm e eles começam a falar coisas, eles cometem vários erros. E a gente sabe muito bem que eles estavam completamente errados, até porque Deus lá no final, quando Deus já tinha falado com Jó, ele já tinha falado com Jó, no capítulo 42, só para localizar isso para os irmãos, versículo 8, diz assim, depois que Jó então já tinha falado com Deus também, aí eles falam, ou melhor, versículo 8, Tendo o Senhor, versículo 7, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. E aí ele diz assim, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate, é isso que eu quero observar, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha o que Deus fala deles. Ele diz assim, vocês agiram como loucos. Vocês falaram coisas das mais absurdas. Vocês falaram coisas que vocês não sabiam, não tinham ideia. Vocês têm que ir lá fazer o seguinte agora. Agora vocês vão pedir para Jó orar por vocês, porque eu nem vou ouvir vocês. E o Jó vai e ora, Talvez Jó fale assim, não vou orar não. Vou orar por eles, não? Olha o que eles me falaram. Mas por quê? Sabe o que Jó ouviu deles, irmão? Naquela situação, arrasado, pensando, nem sei se a gente sabe do pensamento porque ele fala, mas assim, tantas coisas na mente dele, eles foram capazes de falar, eu só listei algumas coisas aqui, mas por exemplo, o que eles passam a falar de Jó, certamente o feriu tanto quanto os ferimentos que já tomavam conta da sua vida. Na continuidade do diálogo entre Jó e seus amigos, por incrível que pareça, irmãos, eles chamam ele de tagarela, louco, zombador, mau exemplo, enganador, arrogante, opressor, pai de filhos ímpios. E eu não listei tudo.
Então, imagine Jó tendo que ouvir todas essas coisas. Que terrível, irmãos. Não bastasse todo o sofrimento que já o afligia até os ossos, tinha que suportar palavras tão duras e cruéis, que certamente o traspassou até a alma. Muito duro, irmãos. Pessoas sofrendo, pessoa precisando de ajuda. E a gente sabe que ele era homem reto, íntegro, temente a Deus. E aí vem pessoas e começam a falar, e falar, e falar. Mas depois Deus fala com eles, fala assim, vocês são loucos. Vocês são um bando de louco. Né? Vocês agiram na sua loucura. Então agora vocês vão falar com Jó. E pede para ele orar por vocês. Irmãos, sabedoria no falar. Toma muito cuidado naquilo que você vai falar. A gente não conhece. O sofrimento muitas vezes é uma coisa, como eu já mencionei aqui, né? É um mistério muitas vezes. Então é melhor ficar quieto. Ouça. Escute. E vai falar e fala, age com sabedoria. Se não sabe o que falar, não fala. Ore com a pessoa. Fala, irmão, não sei nem o que dizer. Mas eu vou orar por você. E conta comigo, irmão. Né? Eu quero estar aqui no que for necessário. Irmão, você vai estar prestando uma grande ajuda para uma pessoa que está numa situação assim. Não é de admirar que os 3 amigos de Jó o acusassem de estar escondendo pecados. Eles começam a fazer julgamentos. Warren Wiersbe diz que a experiência de Jó era uma ameaça aos seus amigos. Por isso que eles começam a fazer isso. Por que era uma ameaça, segundo Warren Wiersbe? Porque a sua experiência, a experiência de Jó, questionava a validade da teologia curta e seca deles. O que estava acontecendo com Jó estava questionando a teologia deles. Significava que o que acontecera com Jó podia acontecer com eles. E eles não estavam realmente interessados em Jó como uma pessoa ferida. Na verdade, a preocupação deles era em Jó como um problema para ser resolvido. Não uma pessoa para ser encorajada. Eu acho que esse é um sério problema, irmãos. Às vezes nós queremos resolver os problemas. E queremos ter a solução para tudo. E não é verdade, irmãos. É um engano isso. E nós esquecemos das pessoas que ali estão envolvidas. E por isso que às vezes nós falamos coisas que não devíamos falar. Esse foi o erro deles. A mesma filosofia floresce hoje em dia. Até este ponto, os amigos de Jó caminhavam bem no seu aconselhamento. Mas quando eles começam a falar, eles incorrem em vários problemas. Eles possuem uma compreensão errada da situação, a gente sabe disso depois, né? Eles têm uma teologia do sofrimento equivocada, eles têm uma visão limitada e simplificada da vida e das coisas relacionadas aos propósitos de Deus. E além dessas coisas, faltou para os amigos de Jó tato, sensibilidade e cuidado. Porque eles começam a falar, eles começam como uma metralhadora, disparar sobre Jó. Imagina, Jó já estava acabado, irmãos. Já era uma úlcera, sofrendo mais do que nunca. E eles querem acabar de vez com ele. Falta de sabedoria naquilo que fala. E aí eu quero passar para uma segunda parte. Eu vou voltar a eles lá depois, né? Mas eu quero passar para uma segunda parte. Irmãos, o suporte espiritual que eu coloquei aqui, então eu penso que a gente, não estou querendo fazer isso de regra, nada disso, mas eu creio que são dicas que podem nos ajudar. Diante de situações assim, a gente precisa aprender mais a silenciar, ouvir mais e pedir muita ajuda de Deus para ter sabedoria no falar, para que a nossa fala possa trazer edificação, ajuda, alento, ânimo, encorajamento, pensando na pessoa, pensando na família que ali está. E não simplesmente querendo resolver um problema da nossa teologia. Talvez o problema está na nossa teologia. Talvez o que a gente tem que rever é a nossa teologia. Não teologia batista regular, né? Mas talvez a teologia que a gente constrói sobre o sofrimento e errada. E talvez a gente é influenciado pela chamada teologia da retribuição. Isso fica no nosso pensamento e nós achamos que as coisas têm que ser assim. E não é verdade, irmãos. O caso Jó está aí para a gente ver isso. Está aí justamente para dizer para nós assim, ó, tome muito cuidado com o que você vai falar.
Porque às vezes está falando uma coisa e você não tem a mínima condição de avaliar isso. Mas aí eu quero passar agora para uma segunda parte, e dentro da história de Jó ainda. Um suporte prático. Como é que a igreja pode ser um suporte prático para essas famílias ou essas pessoas? Talvez os irmãos observaram que eu tenho usado a expressão pessoas com deficiência. Esse é o termo hoje, mas indicado para que a gente use para com essas pessoas. Porque quando você fala pessoa com deficiência, você está valorizando a pessoa. De fato é uma pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus como qualquer um de nós, mas que possui uma deficiência. Todos os outros termos usados anteriormente, de alguma maneira, criavam uma certa dificuldade. Por isso que hoje, é mais aconselhável, vamos dizer assim, é mais utilizado, não somente no nosso meio, mas na área educacional, clínica, falar realmente pessoa com deficiência. Suporte prático. Como é que a gente pode dizer isso? Como é que a gente pode falar sobre isso? E eu creio que também já foi abordado nesses dias. Que bom, eu fico contente porque a gente, quando diante de uma responsabilidade tão grande, de repente vê outros preletores também abordando e tratando e indo na mesma direção, isso nos alegra, de uma certa maneira. Acolher, irmãos, a gente precisa acolher, acho que essa é a palavrinha, eu coloquei entre aspas, incluir, mas para nós eu creio que fica melhor a gente colocar aí acolher, Por quê, a fé cristã, ela liberta da necessidade de autoafirmação. Porque quem tem experimentado a justificação pela graça, por meio da fé, consequentemente, o princípio... Faltou algo ali, na verdade, A fé cristã liberta da necessidade de autoafirmação, porque tem experimentado a justificação pela graça por meio da fé. Consequentemente, o princípio da comunidade cristã já não é: os iguais tendem a associar-se entre si, mas acolhei-vos mutuamente como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pastor Russell Shedd falou isso ontem, Por isso a comunidade cristã é comunidade dos diferentes, que já não experimentam suas diferenças como uma ameaça mútua, mas como enriquecimento recíproco. Tais tipos de igrejas constituem a configuração social viva da justificação pela graça. Amém, irmãos? Por isso que somos diferentes, como o pastor usou o exemplo, que não tem ninguém parecido, mas estamos aqui reunidos, congregados, justificados pela graça de Deus por meio da fé. Esse é o povo de Deus, igreja. Fomos acolhidos, nós também fomos acolhidos. E por isso nós podemos acolher. Um exemplo na história, deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui da história. Lourenço era um diácono muito generoso, especialmente com os pobres. Ele viveu em Aragão, cidade do Império Romano, no século III. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxessem a um oficial romano alguns tesouros da igreja. Pegaram ele lá e falaram para ele: olha, tragam os tesouros da igreja. E aí Lourenço, um diácono, o que ele fez? O que ele trouxe foram alguns pobres, miseráveis e aleijados. E ele referiu-se a eles desta forma: estes são os tesouros da igreja. Por ter respondido assim, ele foi queimado até a morte. Me admira muito, século III, você vê a mentalidade que eles tinham de acolhimento das pessoas, de acolhimento, pobres, miseráveis, aleijados. Deixa-me citar um outro exemplo também. A igreja dos primeiros séculos, olha só, irmãos, ela enfatizava o apoio, a gente sabe disso por causa do texto de Atos, às viúvas, aos órfãos, aos enfermos, mas também deficientes e aqueles que por causa da fé perderam seus empregos ou foram encarcerados. Também resgatavam homens forçados ao trabalho servil em consequência da fé e hospedava viajantes. Uma igreja enviava ajuda para outra igreja cujos membros passavam por crise ou perseguição. Na teoria, e não foi diferente na prática, a igreja cristã era uma irmandade unida pelo amor, no qual o auxílio material recíproco era a lei. Irmãos, quanta coisa, Século
nos primeiros séculos, eles faziam isso. Aprenderam com a igreja primitiva. E eles prosseguiram. E eles acolhiam as pessoas. E se a gente vai ver quem eram essas pessoas acolhidas, eram justamente essas pessoas, desde estrangeiros, servos, pessoas pobres, pessoas com deficiência. Eles acolhiam, eles abraçavam. Que belo exemplo para a gente, né? Que belo exemplo para nós. E aí eu quero pegar o próprio exemplo de Jó. Quando a gente olha para Jó e vê Jó diante da sua integridade, dentro da sua retidão, mas irmão, você sabia que Jó também se preocupava com essas pessoas? Abre lá em Jó, esse eu preciso ler com os irmãos. Jó capítulo 29. Veja o que Jó fala, e na sua fala, veja qual era a atitude do coração de Jó para com essas pessoas, é isso que eu quero passar para os irmãos. Versículo 12, olha como é que Jó agia. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também ao órfão, olha só, pobres, órfão, que não tinha quem o socorresse. Esse era Jó, essa era a vida de Jó, uma vida em amor. Ele olhava para os pobres, para o órfão, mais ainda, a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Ele olhava para a viúva também, olhava para essas pessoas. Eu me cobria de justiça, e essa me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Versículo 15, irmãos, olha com quem ele se preocupava. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E cujas obras, cujo viver, era um olhar para essas pessoas, irmãos. Jó é um exemplo para a gente, né? E aí você vê a preocupação e a maneira como ele se importava com essas pessoas. Acolher, irmãos. Jó mesmo nos dá esse exemplo de acolhimento. Mas um segundo aspecto que eu quero destacar no suporte prático é que nós devemos ser solidários com essas famílias. Solidários em que sentido? Definição de solidariedade. Solidariedade é um compromisso com o outro que me faz questionar a situação em que esse outro se encontra e buscar mudanças. Solidariedade é realmente ver a situação, compreender a situação e buscar de alguma maneira fazer algo para ajudar naquilo. Alguma coisa para ajudar de maneira prática mesmo. A sensibilidade solidária é uma forma de conhecer o mundo que nasce do encontro e do reconhecimento da dignidade humana dos que estão dentro e fora do sistema social. É um conhecimento marcado pela afetividade, pela empatia, compaixão. É sentir na pele a dor do outro. É se alegrar com os que se alegram. Mas é chorar, de fato, com os que choram. E por isso mesmo, é um conhecimento e uma sensibilidade que são comprometidos, que vivem a relação de interdependência e mútuo reconhecimento de um modo existencial, visceral e não somente intelectual, não é só teoria, mas é vida. Como Jó, eu ajudava desde o pobre, a viúva, ao órfão, eu me fazia de pai para os necessitados. Esse era Jó. A solidariedade então, e aí eu quero voltar para o livro de Jó. Como é que a gente vê a solidariedade agora pensando na situação de Jó? A gente já viu que Jó era solidário, né? Mas e como é que a gente pode encontrar a solidariedade manifestada a Jó? No final do capítulo a gente conhece a história, né? E aí no final então nós vamos ver o que acontecendo, né? No final do livro, Deus não está reprovando Jó. Interessante isso. A gente sabe que na verdade tudo aquilo havia a permissão de Deus para que Satanás fosse lá e atacasse, vamos dizer assim, a vida de Jó. E por isso Deus não reprova Jó. E nem Jó está assumindo a culpa de algo errado. Ele não assume isso. Ainda que ele faz muitos questionamentos. O que está então acontecendo nesses capítulos finais é a pergunta. Deus está mostrando para Jó a incapacidade
de compreender o quadro das coisas. É como se Jó estivesse diante de um grande quebra-cabeça, porém Jó podia observar somente uma peça do quebra-cabeça, uma visão limitada das coisas. Por outro lado, Deus via e vê o quebra-cabeça por completo, visão completa e perfeita. Irmãos, diante de situações assim, lembra disso. Você está vendo só uma pecinha do quebra-cabeça. E aí então não queira tirar conclusões por causa dessa pecinha não. Que foi o que os amigos de Jó tentaram fazer. Deus vê o quadro todo. Ele vê o quadro todo. Ele vê, certamente já ouviu aquela ilustração do tapeceiro, do tapete, né? Que quando está sendo feito, elaborado, se você vê ao contrário, é só na verdade uma coisa muito esquisita. Fios emaranhados e você não entende aquilo, irmãos. Mas quando o tapeceiro vira, tem um tapeceiro, né? Quando vira, aí você vai encontrar o quadro, né? O tapete, bem formado, e você vai falar, que coisa maravilhosa, que impressionante. Mas se você pegar somente aquele nozinho lá atrás, ou vários nós, você não ia entender. E é isso que Deus está mostrando para Jó. E o próprio Jó vai reconhecer, Senhor, depois de tudo isso, é bem verdade que Jó, depois Deus até trabalha mais e aprofunda o relacionamento com Jó. E Deus, na verdade, chega até a fazer muita pergunta para Jó, né? Porque ele fez alguns questionamentos para Deus. Deus fez 77 perguntas para eles. E ele não sabia responder. E aí Jó fala assim, depois de tudo aquilo, ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos agora te veem. Os meus olhos te veem. Mas Jó, irmãos, diante dessa situação, diante dos amigos, que daí Deus vai falar com ele assim, agora vocês vão acertar com Jó. E pede para ele orar. Vai lá. E Jó, como eu já falei no início, eu não sei se você ou eu talvez oraríamos, né? Talvez a gente orar era mais para aquela oração lá, Senhor, manda fogo do céu, né? Mas não. O que Jó faz? Ele ora. Vamos ler lá o texto para a gente finalizar. Já estou caminhando para o final. Subiu a plaquinha ali, né? Diz assim, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, ele orou, irmãos. Ele orou. Naquela situação ele orou. Depois de ouvir tudo aquilo, ele orou. Ele orou. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. E aí o que eu quero destacar aqui agora, Deus então solidariza-se com Jó. Só que essa solidariedade de Deus, irmãos, vem através de pessoas. É muito bom a gente ver como Deus vai restaurar a vida de Jó. Mas sabe como é que Deus restaurou? Sabe como é que Deus fez isso? Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Irmãos, ele recebeu ajuda. Teve gente solidária. Teve gente que ajudou ele a reconstruir a vida. Teve gente que diante daquele caos, diante de uma situação caótica, mas foi lá. E aí então, ele reconstruiu. Essa ajuda começou com o próprio Deus, mas se materializou em pessoas e recursos para ajudar Jó a reconstruir sua vida. E no último capítulo de Jó, encontram-se a bênção da restauração. Seus irmãos e amigos vieram até ele, se compadeceram e o consolaram. Então, deram a Jó uma ajuda em dinheiro, um pendente de ouro. E num gesto de solidariedade, eles contribuem para o recomeço da vida de Jó. Solidariedade, irmãos. Eles foram até lá, os irmãos, os amigos, e eles de fato ajudaram. Ajudaram, isso é solidariedade. Maldonado diz que a igreja é uma comunidade idônea para oferecer ajuda solidária em situações de crise. Irmãos, essas pessoas que nós devemos acolher e ser solidários, a igreja deve cumprir esse papel. Até porque, ele diz assim, o mesmo autor,
que muito antes que surgissem as profissões de ajuda, como existem hoje em dia, já havia rabinos, pastores, sacerdotes e leigos, que com sabedoria e sensibilidade foram os assessores naturais de pessoas em crise. Irmãos, Deus tem nos capacitado, tem nos dado o seu Espírito, da sua palavra, da oração, dos recursos de Deus para a nossa vida, para que você possa sim ajudar pessoas em crise, pessoas que estão passando por isso, e ser solidário com eles. Quero concluir com algumas sugestões assim, que eu vou só listar aqui, irmãos, não tem como a gente trabalhar cada uma delas. Talvez você está pensando, pastor, como é que eu faço lá na minha igreja, né? Irmãos, é um grande desafio. Mas eu creio que algumas coisas bem assim, você pode começar a refletir. E se você conseguir começar já a passar isso para o teu povo, para a tua igreja, já é um grande avanço, né? Já é um grande avanço. Primeira coisa, irmãos, traz informação para toda a igreja. Fala sobre isso. Trata disso. Trata dessas questões. Não só dessa questão, mas de questões que envolvem acolhimento. Começa a pregar sobre isso. Há tantos textos, há tantas maneiras da gente abordar isso. Fala, irmão. Mais ainda, ajuda a superar os preconceitos. Ajuda, né? A palavra de Deus tem tanto recurso para a gente mostrar, porque as pessoas precisam ser acolhidas. E a igreja precisa ser essa, usando a expressão em comunidade, né? Que reúne as pessoas e que não vivem, seja com isso, com essa questão, com outras questões, de maneira preconceituosa. Então ajude a igreja a superar isso. Redes de apoio que a gente chama de, muitas das nossas igrejas chamam de ministérios, né? Então, se você tem condições, se a tua igreja, né? E se tem uma equipe lá, ou se tem como você começar a semear essa ideia. Talvez se eu daqui a alguns anos ouvir assim, olha, depois daquilo lá, pastor, que o senhor falou, comecei a pensar nisso na minha igreja, e a gente começou até a pensar num trabalho assim, então eu vou ficar muito contente de ver isso, né? Então, redes de ministério, já há igrejas em nosso meio que fazem isso. A Igreja Batista Esperança tem um trabalho muito bom com relação a isso. Se você quer aprender, né, vá lá, né, veja lá com eles como é que eles fazem. Há irmãos lá que dedicam tempo para isso. Que bênção, né, irmãos? Então, vá atrás para que você possa ajudar essas pessoas. Trabalhos de acompanhamento e visitação, né? Se for possível, então, ter pessoas que façam isso. E aí, irmãos, quando essas pessoas vão fazer acompanhamento e visitação, o cuidado é só quem vai. Para de repente não falar coisas, né? Que ao invés de ajudar, vai na verdade prejudicar mais ainda aquela família. Mais ainda, tornar a igreja acessível em todos os aspectos. Quando eu falo aqui em acessibilidade, hoje em dia a gente já sabe que os prédios precisam se preocupar com essa questão de acessibilidade. Então, vá procurando implantar isso, melhorar isso, para que, se essas pessoas chegam, elas tenham toda a acessibilidade na igreja. Mas eu penso aqui em acessibilidade também, não só no aspecto físico, material ali da igreja, mas na acessibilidade com relação às pessoas. Que as pessoas possam chegar e serem bem recebidas, bem acolhidas, a gente diria. Então são algumas sugestões, e essas sugestões têm um pouco mais ampliada no livro, que no meu livro eu trabalho um pouco essas questões, né? Então lá tem alguma coisa sobre isso, né? E aí eu quero concluir então, meu tempo já foi. Eu quero concluir hoje, irmãos, primeiro agradecendo os irmãos pela oportunidade de falar sobre isso. Segundo, pedindo oração, que os irmãos orem por nós, orem por nosso filho, é o Paulo, né? Você que levou o livro, é só você ver a capa, você vai lembrar dele, né? Então, ore por nós, por essa bênção que Deus nos deu, e esse desafio também ao mesmo tempo. Que Deus nos dê graça nesse sentido, né? E também para que a gente possa orar pelas nossas igrejas, que a gente possa ter uma visão bíblica nesse sentido, né? Uma visão acolhedora, solidária, que a gente possa realmente expandir os horizontes com relação a isso. Eu quero concluir com uma oração, mas não uma oração qualquer. Eu quero uma oração das pessoas com deficiência, que diz o seguinte, irmãos: bem-aventurados os que compreendem o meu estranho passo a caminhar. Bem-aventurados os que compreendem que ainda meus olhos
que ainda que meus olhos brilhem, minha mente é lenta. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que eu deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que com um sorriso nos lábios me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurados os que nunca me lembram que hoje fiz a mesma pergunta 2 vezes. Bem-aventurados os que compreendem que me é difícil converter em palavras os meus pensamentos. Bem-aventurados os que me escutam, pois eu também tenho algo a dizer. Bem-aventurados os que sabem o que sente o meu coração, embora não possa expressar. Amém. Deus abençoe os irmãos.